boa noite. Nessa aula de hoje, de Filosofia do Direito, nós vamos tratar da questão da liberdade, como a filosofia discute a liberdade. Esse assunto, ele está no sistema AVA, né, disponibilizado a vocês, lá na unidade 4 da seção 1. Então, como essa questão da liberdade? Porque nós passamos pelo item da discussão da ética e, automaticamente, essa questão ética, ela nos leva a discutir a liberdade. Utilizando-se dos conteúdos da unidade 4, seção 1, eu preparei esses slides para que a gente possa fazer uma discussão aqui. A escravidão antiga era moralmente aceita. O que era natural era porque fazia parte do mundo. Para os antigos não era o trabalho a condição humana. Então, se vocês analisarem, o que era ser escravo, né? Qual a condição de ser escravo e como seria isso nos dias atuais. Porque essa escravidão, né, que era moralmente aceita, e hoje, moralmente, nós não aceitamos nenhum tipo de trabalho escravo, porque, por que isso? Porque, para os antigos, essa não era o trabalho, para os antigos, não era o trabalho a condição humana, não era isso que definia o homem. Hoje, nós vivemos um capitalismo extremamente selvagem, e quando aquele que domina e o que é dominado, então o trabalho passa a ser a condição do homem, porque hoje se enxerga o homem por aquilo que ele possui, por aquilo que ele faz. Então, é como se nós tivéssemos um olhar no passado, né, e um olhar no presente. Qual era a diferença nesse sentido? Então, assim, tem um filme bacana, né, do Charles Chaplin, dos tempos modernos, chama Tempos Modernos, o filme. Então, nós temos aí a engrenagem, né, da vida, a engrenagem do mundo, a roda que gira. E, na medida que a roda gira, é preciso compreender a evolução de todas as coisas. Então, nós passamos essa roda, essa engrenagem que está aí, que significa a nossa evolução dentro da sociedade, ela parte do princípio de que nós somos voltados para um capitalismo, mais ainda, sobre a condição humana do trabalho, nós temos aqueles que mandam e aqueles que, me desculpem a palavra, mas aqueles que obedecem. Então, vale a pena assistir Tempos Modernos com o olhar da filosofia. As máquinas, elas eram para deixar o homem livre. Arendt, né, é uma autora que ela diz que de uma sociedade de operários trabalhadores a uma sociedade de empregados. Então, se a gente for olhar, quando surgiu, né, a máquina, e tudo a gente fala de onde surgiu tudo isso. Como é que o homem, o trabalhador do campo, numa sociedade antiga, ele tinha acesso a toda o plantio, né, todo o preparar da terra, tudo que se plantava e como é que colhia. Depois a gente vê o desenvolvimento do capitalismo. E junto com o desenvolvimento do capitalismo, automaticamente nós estamos falando de uma evolução de trabalho, de uma evolução das próprias máquinas. Então, essa máquina, quando surge, né, todo esse poderio industrial, não era para que o homem fosse escravo da máquina, mas era para que a máquina era para deixar o homem livre, porque o homem faria, né, a máquina faria o trabalho do homem e o homem teria tempo para outras coisas. Mas, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. E a autora ela é muito clara para a gente dizer, de uma sociedade de operários, né, que aqueles que eram trabalhadores, eles passaram a ser uma sociedade, na verdade, mas de empregados. As máquinas eram para deixar o homem livre. Em que condição? A Arendt diz que, de uma sociedade de operários para essa sociedade de empregados,
a condição humana é a da liberdade, né? Então, como que se discute essa questão da condição humana dentro de um contexto de liberdade? A nossa condição, ela nos deixa livre? Essa condição de sermos uma sociedade que somos empregados, onde existem os empregadores e empregados, a nossa condição, ela está dentro de uma liberdade? Né? Então, olha que sociedade, né? Uma sociedade, e aí a aula de hoje a gente coloca várias imagens, né, para a gente analisar. A gente vê toda uma mudança em um contexto extremamente social, né, do período onde tudo se era construído. Olha a forma das roupas, dos cabelos, da própria família, né? Uma família extremamente patriarcal, ligada à igreja, mas com detalhes de imponência, porque tinha alguém ali que trabalhava. Então, esse tipo de sociedade aí era uma sociedade nobre, porém com seus escravos, né, com seus trabalhadores, e isso é que fazia a diferença. Então, vamos pensar. Hoje nós falamos tanto da palavra genocídio, né? E os muitos genocídios de hoje, essa liberdade mascarada de democracia do pleno século XXI, esse genocídio, quantos, né? Quantos foram mortos de uma única vez? Quantos se praticavam? A escravidão fez isso, né? O homem evoluído dentro de uma sociedade capitalista também fez isso. E a forma em que ele caminhou. Ninguém jamais acreditou que o homem pudesse optar pelo genocídio. Porque o homem foi criado para ser livre. O homem foi criado para poder falar, para poder opinar, para poder trabalhar, para poder ser feliz. Essa liberdade, um tanto quanto escancarada, num paraíso que nunca existiu. Mas ninguém um dia pôde acreditar que o homem, ao invés de optar pela liberdade de cada ser humano, optou pelo genocídio. O homem, ele é descartável, até mesmo fora da linha de produção. Enxerga a autora que nós estamos agora discutindo, que é Arendt, potencialmente descartável. É muito, muito complicado, né, falar desse homem descartável. Né? É muito difícil, mas é o que nós vemos hoje. Todos somos altamente descartáveis, mas não acreditamos. Sabendo muito ou pouco, somos descartáveis. O genocídio mostrou que o capitalismo disfarça. Isso eu tirei de uma pesquisa monográfica, né? Todos somos altamente descartáveis, mas nós nem acreditamos que somos descartáveis. Quando nós não produzimos mais, nós não servimos. Somos descartados. Quando nós não nos adaptamos às novas mudanças, nós somos descartáveis. Quando nós não aceitamos viver em meio a uma sociedade que impõe determinados comportamentos, cultura, nós somos descartáveis. Então, olha aí a cultura do descarte, né? A cultura do descarte, a imagem é bem chocante, né? A gente vai vendo aí uma sociedade em que quantos, né? Cada crânio desse daí, claro, obviamente, supostamente, estava aí um homem, né? Então, a cultura do descarte. O que é a cultura do descarte, meus queridos? Na vida, assim como em tempos modernos do Charles Chaplin, assim como no genocídio, né? A árvore está atrapalhando os fios de eletricidade. E aí? O que você diz? Arranca a árvore. Telefona e manda tirar. Sabe por quê? A árvore centenária, plantada pelos antepassados,
que estão naquela rua há quanto tempo? Mas ela está atrapalhando os fios da eletricidade. É a modernidade. Charlie Chaplin mostra isso muito bem. Arranca. É só ligar e manda tirar, sem problema nenhum. Não sei resolver, ao invés de resolver o problema, eu elimino o problema. De que maneira? Eu não consigo passar com este professor. Olha os discursos. Não tenho capacidade. Faço aulas com outro que me aprova. Ou seja, diante das dificuldades, o homem, ao invés, né, de buscar a solução para o problema, de tentar resolver, de buscar sabedoria para compreender aquilo que está, o que ele faz, ele desiste e vai fazer aulas com outro que, de repente, o aprove. Está me atrapalhando na minha rede social? Sabe o que eu faço? Deleto. Então, tudo é descartável. Olha aí essa cultura do descarte. Não há outra palavra para definir isso. Fascismo total. Elimino. Antes eu era obrigada a conviver. Agora vivemos o genocídio dos outros. E a palavra tolerância? E a palavra igualdade? Ela só está no discurso? Então, a filosofia ela nos leva a questionar um pouco mais acerca disso, né? Por que eu vou descartando? Por que eu vou eliminando? Por que eu vou deletando? Porque, de fato, eu não consigo mais ter tolerância, eu não consigo enxergar a igualdade, porém eu discurso sobre isso. E o discurso é muito tranquilo, né? A tolerância, a igualdade, a igreja prega isso, a Bíblia prega isso, a Irmandade prega isso, a própria maçonaria prega isso. A sociedade diz, nós devemos ter tolerância com aqueles que sofrem, tolerância com aqueles que praticam. Somos todos iguais, só no discurso. Por exemplo, né? O Big Brother é o exemplo máximo do fascismo de nosso tempo. Somos livres e agora a guerra é de todos contra todos. Olha a sociedade em que nós estamos vivendo hoje. Olha a maneira em que nós estamos hoje. Vivemos trancados, vivemos trancafiados, temos cuidado para com o que fala, a inveja, o ciúme, a falta, né? Voltaire nos falava dessa tolerância. Quando a gente perde essa tolerância, então a gente não consegue mais viver, né? Conviver. Então, existem os estudos culturais dentro do tempo, que nós chamamos de deslocamento de tempo. Mas a questão da mulher, do negro, da escravidão, não era um problema para aquelas sociedades antigas. E aí, se vocês querem consultar, né, esse site aí, o www do YouTube, ele discute, ele traz isso para a gente, né? Como que olhava, a mulher não era esse problema, o negro, a escravidão não era um problema para a sociedade antiga. Como é que eles lidavam com isso? O processo é cruel para todo mundo, gente. Novas colonizações, novos genocídios. A China hoje é o grande trabalho escravo do mundo e ninguém diz nada. Sabe por quê? Porque ela faz a felicidade de outras nações. Ela produz. Olha hoje, em tempos de pandemia, como foi discutir pandemia, como foi pensar nessa questão do coronavírus nos primeiros dias. De onde veio? O mundo parou. O mundo está estagnado. Será que nós podemos falar de novos genocídios? Nós tivemos uma gripe espanhola, grandes terremotos, mas não chegou aos pés do que nós estamos vivendo hoje. O trabalho cansa? O estudar cansa? Ah, eu não quero.
Não gosto da cara dela, tira ela daqui. A escola tem que ser atrativa, o trabalho tem que ser divertido. Como a gente enxerga tudo isso? Então, leva-se a uma palavra nova, né? O empreender, que é o empreendedorismo. Ser contra uma cultura de descarte ou ser contra o descarte? O Papa, ele ataca a cultura do descarte. A sociedade ataca o descarte. Então vamos pensar. Ser contra a cultura do descarte ou ser contra o descarte? Na sociedade do espetáculo, eu digo isso. Eu não quero trabalhar, não quero ter esforço, quero levar vantagem em tudo, eu não quero ler, quero mostrar que sou mais esperto. O sujeito se descarta, só isso. Então, é preciso pensar em todo esse espetáculo, né, dessa sociedade vigente, que diz, eu não quero trabalhar porque tudo é difícil, eu não quero ter muito esforço, eu preciso levar vantagem. Para quê? Para que eu vou ler? Para que eu vou me esforçar tanto? Tem tantas outras coisas. Eu quero mostrar que eu sou mais esperta, eu consigo passar os outros para trás. Então, o sujeito se descarta. Os jornalistas estão se descartando. Fragmentos de uma profissão na cultura mundo da pós-modernidade. A mídia é uma incoerência tão grande, porque assim, a mídia hoje, ela nos coloca próximo a tudo. Hoje nós estamos perto de todas as notícias, nós estamos próximos aí, tudo é muito, muito rápido, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, quando a proclamação da República aconteceu, aqui em Mato Grosso, na capital Cuiabá, ela só ficou sabendo que a República havia sido proclamada 6 meses depois. Por quê? Porque a mídia, né, a cultura do mundo pós-moderno ainda não existia. Hoje não. Hoje tudo, né, é questão de segundo, de milésimos de segundo, nós temos conhecimento de tudo que está ocorrendo no seio da humanidade, em qualquer lugar do mundo. Aí, olha, a ética e a moral novamente. Ela está ali. Ela está num fio. É uma corda bamba que alguém segura daquilo que é positivo, daquilo que também é negativo, e nós estamos lá, segurando as pontas, tentando equilibrar, tentando não ferir os nossos valores, nem corromper a nossa moral, para viver numa sociedade com ética e sem permitir que essa falta de ética social possa atingir a minha moral. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, é nesse sentido que nós estamos hoje trabalhando, né, nessa aula, para mostrar para vocês como, né, como pensar nessa sociedade diferente, nessa sociedade em que se tem tantos outros, né, tantos outros a serem seguidos, e como que essa sociedade pós-moderna tem dado conta desses aspectos sociais de forma a não se tornar um ser humano descartado, a não se tornar esse ser humano que tem medo de lutar, que tem medo de falar, que acha que tudo é tão difícil. Então, o nosso tema hoje trouxe essa discussão acerca de como a filosofia ela dá um direcionamento para se discutir essa liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de amar, a liberdade de fazer política, a liberdade de ser professor, a liberdade de ser aluno. De que maneira?
Então, é nesse sentido em que nós vamos caminhando para aquilo que é muito mais coerente. Quero lembrar aos alunos que vocês devem acessar o portal AVA, fazer as atividades da unidade 3 e 4, vai fechar no dia 1º, encerra as atividades 3 e 4, vale 1.000 pontos de nota parcial. Então, é preciso fazer. Entre nas atividades e realizam, né? Entrem lá nas unidades e realizem suas atividades. Eu vou parar de gravar a aula, porque agora nós vamos para as dúvidas, né? Os questionamentos, e como os nossos alunos conseguem discutir essa questão da liberdade. Ok?